Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros das nossas jornadas, dos nossos estudos, dos nossos raciocínios, das nossas opiniões e principalmente da busca dos nossos exemplos, que é o fundamento do trabalho do bom cristão, é exemplificar. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está no livro Pão Nosso, a lição 40, que diz assim, o título que Emmanuel dá a essa lição é Em Preparação, mas o tema que ele explora está na epístola de Paulo aos Hebreus. Paulo escreveu a epístola para vários povos, entre eles os próprios hebreus receberam uma carta de Paulo, a chamada Epístola aos Hebreus. Está no capítulo 8, no versículo 10, e diz assim, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. As escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Isso está em Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, como já tinha dito. Então, Emmanuel vai dizer assim, traduziremos o Evangelho. O Evangelho foi traduzido em várias línguas, né? Em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza. Há culturas, há povos que não aceitam o cristianismo, portanto não aceitam as cartas de Paulo, não aceitam o Evangelho. Não aceitam o Evangelho que está escrito no livro, mas as lições do Evangelho também estão lá nos seus livros sagrados, no livro dos Vedas, no livro dos Mortos, no Alcorão, em todos os livros de todas as religiões, estão lá os princípios que são os princípios básicos do Evangelho de Jesus e da Bíblia que foi concedida ao povo hebreu, porque isso é uma linguagem universal que tá dita em várias formas, de várias maneiras, em várias línguas, né? Então, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhes a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Aí continua dizendo assim, mas virá um momento em que a Boa Nova, o que é a Boa Nova? A Boa Nova é o Evangelho, né? A lição do Cristo chama-se Boa Nova. A palavra Evangelho quer dizer Boa Nova. Então, em que a Boa Nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações. Pensamentos também, pensamentos, palavras e atos, isso é só eu que estou dizendo, né? Dos princípios e ideais, das aspirações, das esperanças, porque, em verdade, seu céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, haverá um dia em que será exigido de nós que nos convertamos. A palavra conversão quer dizer transformação, metanoia, mudança, que nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Eu queria fazer um comentário sobre essa lição, dizendo o seguinte, a gente abre o Evangelho, estuda, a gente analisa, a gente ora, a gente prega, a gente
houve as pregações. Isso, até nas leis do mundo, né, nas leis que são utilizadas pela justiça do homem, está impressa lá as lições do Evangelho. Porém, o Evangelho só vai realmente funcionar com o seu objetivo fundamental, que é a transformação da criatura humana, quando não precisar ter livro, quando houver no futuro a manifestação do Evangelho na própria conduta das pessoas. E nós vamos ver que ainda em Hebreus 8:11, o Emmanuel vai falar assim, no futuro, que ele vai dizer assim, a lição 8:11 de Paulo aos Hebreus diz assim, e não mais ensinará cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, porque ninguém vai ensinar nada a ninguém, dizendo, conhece o Senhor, falando para o outro, para o outro conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. Quer dizer, não vai precisar ninguém fazer, você tem que conhecer o Senhor, você tem que se apaixonar por Jesus, você tem que aceitar o Mestre. Ninguém vai precisar falar isso para ninguém, porque vai chegar um momento que todos já conhecerão, né? Então, todos conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso está em Paulo, no capítulo 8, no versículo 11. Nós vimos o 10, agora estamos vendo o 11. Então vai dizer assim, o Emmanuel vai dizer assim, quando o homem gravar na própria alma, isso que eu acabei de falar, se transformar o Evangelho vivo, a pessoa ela própria se transformar no Evangelho vivo. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não precisará mais repreender o seu companheiro. E o irmão não precisará denunciar o seu irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais ficarão em silêncio. Os canhões serão convertidos em arados. Homens de armas voltarão para a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo e as baionetas ficarão caladas em repouso. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo grande sentimento básico que é o amor. E os filhos da fé não somente serão justos, mas serão bons e profundamente bons. A prece vai se constituir num ato de alegria e louvor. E as casas de oração ficarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos, pensamentos de todas as criaturas. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus de Nazaré, terá transformado o coração de cada criatura, cada um de nós, num tabernáculo de luz eterna. Tabernáculo, vocês sabem o que é. Tabernáculo é aquela tenda que os judeus constroem, quando eles vão realizar algum ato, por exemplo, vai haver o casamento. Geralmente se faz isso a céu aberto, se faz uma tenda, bota uma cobertura, geralmente de tecido, e ali embaixo daquele pano é feito vamos dizer assim, a cerimônia do casamento. Eu estou falando do casamento, mas pode ser qualquer ato. O ato da oração, um ato da celebração, o louvor ao Senhor, tudo pode ser feito naquilo que eles chamam de tabernáculo. Tabernáculo é isso, é um tabernáculo, né? Então, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem num tabernáculo de luz eterna, em que, isso aqui é uma linguagem figurada naturalmente, né? Em que o seu reino divino, o reino de Jesus, resplandecerá para sempre, ficará para sempre no coração do homem. Então essa
Essa lição de Hebreus é para a nossa exemplificação, para que nós entendamos que é preciso que nós trabalhemos em prol do conhecimento das palavras do Evangelho. Não importa qual é a religião sua, pode ser muçulmano, é budista, é judeu, é evangélico, é espírita, é católico. A denominação tem pouca validade. Isso é uma convenção humana. O homem cria uma porção de nichos, de classificações, carimbos, que tem pouco valor no sentido mais importante da vida, tem pouco valor. O valor importante é a obra, é aquilo que você realiza, o que você fez. O que você faz? O que você está fazendo? Você está construindo o bem? Está construindo o bem em torno de você? É isso que é válido. O resto, inexpressivo, não vale praticamente coisa nenhuma. Eu espero que vocês tenham entendido isso e vamos fazer a nossa oração dizendo assim: Senhor, tem misericórdia das nossas defecções, das nossas falhas, dos erros que ainda cometemos. Estamos, Senhor, predispostos a corrigir nossas falhas, nossos erros, nossos equívocos. Mas te rogamos, Senhor, que Tu abençoe o nosso trabalho, que Tu nos dê força e coragem para as lutas deste mundo, para que possamos superar e vencer as nossas próprias situações de desconforto, de erros, de defecções, de complicações que geramos para as nossas próprias vidas. Dá-nos força e coragem para esta luta, Senhor. Nós te rogamos por misericórdia. Pedimos pelos nossos doentes, por aqueles que estão sofrendo, que eles possam entender que a doença é um caminho para a recuperação, para a transformação do homem, da mulher, da criatura humana, num ser melhor. E que possamos pedir ao Senhor, a Ti, Senhor, a Tua misericórdia infinita, o Teu amor inexoravelmente grande, que possas abençoar aos que partiram, aos que estão doentes, aos que estão sofrendo, aos que estão desorientados e aqueles que não encontraram ainda a luz do fim do túnel da escuridão da vida. Que a Tua bênção, Senhor, se faça sobre todos aqueles que já creem em Ti, mas também, Senhor, que essa iluminação possa atingir aqueles que ainda não estão envolvidos por essa luz, pela crença, pela resistência às coisas do mal. Que eles também possam ser envolvidos, Senhor, arrebanhados, abraçados, e possam sentir no fundo do seu coração o amparo e a caridade e o amor profundo que vem de Ti e que, passando pelos nossos corações, vai também para eles, que eles possam se sentir, Senhor, abençoados como todos os demais. Que a misericórdia Tua, Senhor, envolva a humanidade inteira e que esse processo de transformação, do qual falamos há pouco, possa se fazer o mais breve possível com a nossa própria colaboração. Que assim seja, graças a Deus. Assim, meus amigos, estamos terminando o culto desta manhã, dizendo a vocês que fiquem com Deus, que sejam abençoados, amparados, protegidos, hoje e sempre pelo Senhor. Que assim seja.